Olá, bem-vindo ao podcast Tu Podes Mudar a Tua Vida. Chamo-me Luísa Cunha, sou terapeuta emocional e ajudo mulheres exaustas e subcarregadas a libertarem padrões emocionais e a recuperarem o equilíbrio nas várias áreas da vida. Se tens a vida a funcionar por fora, mas por dentro sentes que estás sempre em esforço, que dificilmente desligas e que o cansaço nunca passa, então este podcast é para ti. Hoje quero falar sobre algo que muitas mães sentem, mas têm vergonha de admitir. Amar os filhos com tudo o que têm e mesmo assim estarem completamente esgotadas. Quero começar por te mostrar uma imagem. Uma mãe que acaba de chegar a casa ao fim do dia, não chega tensa, não chega já a pensar no que falta fazer, chega a respirar. O dia foi exigente, mas ela está lá. O filho vem ter com ela a contar qualquer coisa que aconteceu na escola e ela ouve. Ouve de verdade. Sem o telemóvel na mão, sem a cabeça noutro sítio, com aquela presença que os filhos sentem mesmo sem conseguir explicar. E ao jantar há conversa, há gargalhadas, há cumplicidade. Há um momento em que o filho diz uma coisa e os dois ficam a rir por uma coisa que mais ninguém perceberia. Este tipo de cumplicidade só existe quando há presença real. À noite, quando o filho adormece, ela não fica a remoer o que correu mal, fica com a sensação de que esteve presente, de que foi suficiente. Não foi um dia perfeito, a casa não estava arrumada, houve um momento de impaciência, mas ela conseguiu repor, conseguiu estar lá. E há paz. Não a paz de quem não tem problemas, a paz de quem já não carrega o mundo sozinha. E hoje quero falar sobre o caminho que a trouxe até este ponto e sobre o que estava a impedi-la de viver assim antes. Antes esta mulher era diferente. Amava os filhos profundamente, sem dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo sentia-se sufocada, sem energia, sem espaço, sem reserva para dar mais. Talvez reconheças algumas destas situações. O filho pede para brincar e ela diz que sim, mas enquanto brinca a cabeça está no e-mail que não respondeu, no jantar que ainda não fez, na reunião da manhã, e passados 10 minutos ele já está a brincar sozinho e ela nem deu conta. Ou o filho que chega da escola cheio de coisas para contar e ela ouve metade com atenção enquanto está a tratar do jantar e a responder a mensagens. Ou há um momento à noite que finalmente podia estar presente, mas está tão esgotada que o único sítio onde ela quer estar é no sofá em silêncio. Depois vem a culpa, vem aquela sensação de mais um dia que passou e apesar de ter feito tudo, não foi suficiente. E o pensamento que ninguém diz em voz alta. Se os amo tanto, porquê é que me sinto assim? Porquê é que sinto tanta culpa? Aqui está o que está mesmo a acontecer. Pensa no teu sistema emocional como um programa de computador. Um programa que foi sendo instalado ao longo dos anos. Com base nas experiências que tiveste, nas mensagens que foste absorvendo, nos modelos que foste observando em criança. E esse programa corre automaticamente todos os dias. Mesmo quando não tens consciência disso. E o que é que este programa diz? Tens de fazer tudo sozinha, pedir ajuda é fraqueza, uma boa mãe não se queixa, o teu valor está enquanto dás. Se parares, algo vai correr mal. E todos os dias o programa executa estas instruções, automaticamente, sem que precises de pensar nelas conscientemente. Por isso, acaba o trabalho em vez de desligar. Continuas a pensar nas responsabilidades. Por isso, quando os filhos precisam de ti, já não tens mais nada para dar, sentes culpa em vez de reconheceres que precisas de repor. Por isso nunca pedes ajuda, mesmo quando estás no limite. Não é falta de vontade, é um programa a correr. E aqui há algo importante que precisas de perceber. Este programa não foi instalado por ti, foi instalado pelo que observaste e absorveste ao longo da vida. Cresceste a ver a tua mãe a fazer tudo sozinha, a gerir a casa, os filhos, o trabalho, os outros sem pedir ajuda, sem mostrar cansaço. E aprendeste que era assim que se fazia. Não porque alguém te disse, mas porque era o único modelo que tinhas. E reproduziste esse programa, sem questionar, sem perceber que havia outra forma. E foi exatamente isso que te trouxe ao esgotamento. Não foi a falha de caráter, foi o programa a fazer o que sempre fez. Há mulheres que chegam até mim a descrever assim: Luísa, sinto-me sufocada, amo tanto os meus filhos, mas às vezes preciso de fugir. E depois sinto-me a pior mãe do mundo, por pensar isto. Este pensamento não as torna mais mães, torna-as humanas. E é o sinal que o programa está subcarregado a pedir uma atualização. Se enquanto ouves isto estás a reconhecer, tenho um teste gratuito que te mostra em 2 minutos que está mesmo a esgotar a tua energia. Porque muitas vezes o esgotamento que sentes tem raízes mais profundas do que imaginas. Vou deixar o link na descrição e no fim de fazeres o teste recebes uma meditação para te ajudar nos teus dias mais estressantes. Vou-te deixar aqui uma pergunta. Então como é que esta mulher chegou àquela imagem que descrevi no início? Esta mulher que está aqui esgotada, como é que chegou àquela mulher que tem tempo ao filho, que usufrui do momento? Não foi de um dia para o outro, foi com reprogramação emocional. E aqui está algo fundamental que precisas de saber. Não podes atualizar um programa de computador com determinação. Precisas de ir ao código, de perceber o que está instalado, de remover o que já não serve, de instalar algo novo.
Com o sistema emocional é exatamente o mesmo. Não basta decidir que vais fazer diferente, não basta ler livros sobre o assunto ou saber racionalmente que o padrão não te serve. Tens de trabalhar os teus padrões de raiz. E o trabalho começa por identificar exatamente o que está instalado, que instruções está o programa a executar, de onde vieram, como foram sendo reforçadas ao longo dos anos. Quando uma mulher vê isto com clareza, algo de imediato muda. Percebe que não é má mãe, percebe que é o programa que precisa de ser atualizado. E isso é libertador. Liberta os anos de culpa acumulada, a frustração guardada, o cansaço que nunca foi reconhecido. Estas emoções ficaram armazenadas no sistema e continuam a alimentar o programa. Quando começamos a libertá-las, o sistema começa a ter mais espaço para correr de forma diferente. E depois vem a reprogramação das instruções que estavam na raiz. A introdução que dizia para pedir ajuda era fraqueza começa a mudar. Ela começa a delegar ao marido, à família, a quem está disponível e descobre que as pessoas à sua volta até queriam ajudar, só que nunca tinham sido convidadas a fazê-lo. A instrução que dizia que tinha de gerir tudo sozinha começa a mudar. Ela percebe que não tem de equilibrar todos os pratos sozinha, que há outros adultos à sua volta que podem assegurar alguns desses pratos. A instrução que dizia que o seu valor está enquanto dá, começa a transformar-se e ela percebe que quando está bem, os filhos estão melhor, que cuidar de si não é egoísmo, é necessidade. E quando o programa começa a correr com estas novas instruções, tudo muda. Ela chega à casa, consegue estar presente. Não porque se esforçou, mas porque o programa já não está a consumir toda a energia em alerta constante. Consegue ouvir o filho, sem a cabeça estar noutro sítio. Consegue sentar-se ao jantar e estar lá de verdade. Consegue criar momentos de cumplicidade que antes não existiam. E há paz. Há paz quem já não carrega o mundo sozinho. Se amas os teus filhos e mesmo assim estás esgotada, quero que leves uma coisa deste episódio. Não és má mãe. Tens um programa emocional que nunca ninguém te ajudou a atualizar. Que foi instalado quando eras criança e que correu durante anos sem te apercebesses. Mas sabes, os programas podem ser atualizados e podem ser mudados. E quando esse programa muda, a paz que descrevi no início deste episódio deixa de ser um sonho. Passa a ser uma forma como vives. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o programa deixou-te de custar tanto. Porque é possível atualizar o programa e fazer a diferença na tua vida. É possível mudar todos os programas que tu tens no teu computador, no teu disco interno e fazer atualização e poderes alcançar os objetivos que tu queres e tornar-te a pessoa que tu queres. Espero que tenha sido útil este episódio. Quero-te agradecer por teres ficado. E já sabes, se queres ir mais fundo, podes candidatar a uma sessão de diagnóstico comigo. É gratuita, sem compromisso e é o primeiro passo para perceberes o que está mesmo a acontecer com o teu sistema emocional. Vou deixar o link na descrição. E se quiseres receber todas as novidades em primeira mão, subscreve a minha newsletter em www.luisacunha.pt. Espero por ti na próxima terça-feira.